Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre relacionamento. Na semana passada eu conversei com vocês sobre as expectativas dos relacionamentos em relação a datas comemorativas e hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre outros tipos de expectativas e dúvidas que surgem no relacionamento, como por exemplo, se tem filhos, se vão ter filhos ou não, se vão casar ou não, se vão ter uma casa própria ou não, se que lugar que vão morar, que cidade que vão morar. Então são várias dúvidas que podem surgir. E cada pessoa do relacionamento pode ter uma expectativa diferente em relação a isso. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, assim, se um casal então que está namorando, por exemplo, em torno de um ano, e a moça acaba engravidando, e um desses, tanto pode ser a moça mesmo estando grávida, né? Nem sempre ela queria ter filhos, diríamos assim, ou o rapaz, o namorado, também poderia ter esse desejo de não ter filhos. Mas vamos pensar assim, que então uma das pessoas então do casal nunca teve o desejo de ter filhos, mas como eles são começaram a namorar, então eles nunca chegaram a conversar sobre isso, mas acabou tendo um acidente, diríamos assim, e ela acabou engravidando. O que pode acontecer nessa situação? Pode ser que, como às vezes, enfim, são jovens, acabem mudando, enfim, a opinião. Mas às vezes pense em pessoas mais maduras, que já têm uma ideia um pouco mais formulada sobre essa situação. Às vezes não vão aceitar bem, né? E podem até pensar que a pessoa fez de propósito, né? Tanto o masculino como o feminino podem ter feito de propósito a situação da gravidez. Então isso pode acabar gerando uma briga e futuramente uma separação, então, do casal. Pensando também numa outra situação, por exemplo, assim, um casal que já está há um tempo já consideravelmente juntos e sabe as expectativas que um e o outro têm em relação, por exemplo, a ter filhos também. Diríamos assim, o namorado ele não quer ter filhos de jeito nenhum e já ela deseja ter. Chega perto, então, da idade de, enfim, 40 anos da mulher, diríamos que está perto do final da idade reprodutiva dela, começa a bater aquela ansiedade, né? Eu quero ter filhos, então tá na hora de ter filhos. Quando tu inicia um relacionamento, esse tipo de pergunta acaba sendo meio estranho, né? Porque é um futuro tão distante, então tu não vai pensar sobre esse assunto ainda. Aí o que acontece? Conversaram, não quer ter filhos, mas com o tempo vai mudar, né? E pode ser que não, né? Como eu venho falando, essa questão de maturidade. Às vezes a pessoa, né, já tá numa maturidade um pouco mais avançada e decidiu que não quer ter filhos. E tudo bem, não existe problema. Só que quando juntam duas pessoas com ideias diferentes sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, principalmente para o casal, pode acabar gerando uma conflitiva. Às vezes um casal que pode estar até 10 anos juntos, quando chegar perto então da idade final reprodutiva da mulher, eles podem acabar se separando porque acabam gerando essa conflitiva de ideais, né? Cada pessoa do relacionamento vai acabar tendo então algo diferente do que planejava para o seu futuro, né? E em relação então, por exemplo, essa questão de se quero ter filhos ou não, não é uma questão assim que cabe às outras pessoas a dizer. Às vezes acabam tendo muitas opiniões, até em relação a familiares, diríamos assim. Então, essa decisão é apenas do casal. Então, como eu falei antes, por exemplo, assim, se o casal decidir juntos não querem ter filhos, tudo bem. Ninguém vai poder julgar ou dizer, dar, diríamos, pitaco, como a gente fala, né? Dizer assim, não, eu não, minha filha vai ter filhos, por exemplo, assim, né? Então não cabe aos pais, avós, enfim, decidirem isso. Cabe apenas ao casal. Se o casal tem os mesmos ideais e a mesma clareza sobre o assunto, tudo bem. Da mesma forma, ao contrário, se o casal quer ter filhos, da mesma forma, tudo bem. Da mesma forma, por exemplo, as questões em relação à casa própria, onde que vão morar, isso o casal tem que decidir juntos, né? Porque pode acontecer de estarem um tempo juntos, gostarem muito um do outro e alguém tem que abrir mão ou acabar se separando. E não é o ideal, né? A gente sabe que o ideal do relacionamento é que duas pessoas com os mesmos pensamentos, mesmos ideais, acabem conversando. Claro, às vezes algumas coisas precisam ser adaptadas em um relacionamento, mas diríamos essas coisas mais, diríamos, simbólicas de um relacionamento, como ter filhos, como morar junto, casar, por exemplo, são coisas muito importantes e que acabam influenciando diretamente o relacionamento, né? Tem outras decisões que não influenciam diretamente.
e nesse tipo de situação acaba influenciando. Então, por isso que o casal tem que acabar andando em sincronia, né? Então, que nem semana passada eu tinha conversado um pouquinho com você, sugerido, né, que vocês conversassem, enfim, com seu parceiro para ter ideia um pouco sobre essas questões de expectativas de datas comemorativas. Da mesma forma, então, hoje eu venho sugerir para que vocês conversem um pouco sobre esse tipo de expectativa de quer casar, não quer, às vezes é aquele casal que tá tanto tempo juntos, nunca pensou em casar, mas às vezes a mulher pode ter o sonho mesmo fazendo muito tempo, né, que já estão juntos, mas ela pode ter esse desejo de casar. Da mesma forma, filhos. Então, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para fazer perguntas ao seu parceiro ou à sua parceira. Da mesma forma, convido vocês a responderem então uma enquete que eu vou postar então nesse final de semana nos stories sobre esse tipo de assunto, tanto da semana passada como então o assunto de hoje. Por hoje é isso, então espero que tenham gostado, que curtam, comentem e compartilhem. Obrigada!